Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13/10, nós vamos meditar de Zacarias, do capítulo 3 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Antes de iniciarmos, talvez tenha surgido uma dúvida: quem era esse profeta Zacarias? Uma vez me perguntaram, esse profeta Zacarias aqui é o mesmo Zacarias, pai de João Batista? Não, não é o mesmo. Na verdade, o nome Zacarias era um nome bem comum. Nós tivemos 2 Zacarias bem famosos na Bíblia, mas houve citações de outros Zacarias. Aqui, este era o profeta Zacarias. O pai de João Batista, né, já era da linhagem sacerdotal. Então, ele servia ao templo. Estamos em tempos diferentes, pessoas diferentes, né? A vida do pai de Zacarias, o pai de João Batista, e aqui o profeta Zacarias. Então, vamos dar continuidade. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então, aqui, claro que não era a figura de Josué, sucessor de Moisés, até mesmo porque Josué não era sumo sacerdote, né? Então, aqui a figura que ele trata, o sumo sacerdote Josué, né, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava com a mão direita dele para se opor. Então, nós vemos mais a figura aqui de representação do povo, né? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. E não é este um tição tirado do fogo, né? Então aqui nós estamos vendo a figura de Satanás como acusador que ele é, usando aí a figura de Josué como representante, logo chamado como sumo sacerdote, em relação ao povo, né? E aí ele vai falar: ora, Josué, trajado de veste suja, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de finos trajes. Então essa proposta era a proposta de Deus em relação ao povo de Israel, na representatividade aqui da figura de Josué como um sumo sacerdote. Disse eu: põe-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram de trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que te assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que eu faço vir o meu servo o renovo, né? Então aqui é uma promessa de Deus de que havia um renovo a ser derramado naquele tempo sobre o povo, porque eis aqui a pedra em que pus diante de Josué. Esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu livrarei sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira, né? Então aqui nós estamos fazendo uma menção de um lugar de segurança, né? E nós
precisamos lembrar que nessa época aqui, né, nós tínhamos a figura de Zorobabel como um líder, né, israelita, aqui um governador do povo. A quinta visão é um candelabro de ouro dentre duas oliveiras, né? Interessante isso. Aqui no capítulo 4, nós podemos ver que o candelabro no tabernáculo era para ser cuidado por um sacerdote, né? Desde a noite até a manhã, servindo como luz contínua no tabernáculo. E nós vamos ver que Deus fala: tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que despertado foi do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi-lhe: olho, e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima das suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras e uma à direita do vaso de azeite, a outra à esquerda. Interessante que nós vamos ter uma visão semelhante em Apocalipse 11:4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? E ele respondeu, o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? E respondi: não, meu senhor. E prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder ou violência em outras versões, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, nosso versículo de hoje, né? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de arremate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: a mão de Zorobabel lançará os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes, os humildes começos, este alegrar-se-á vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, né? E aí aqui o capítulo 5, que nós vamos falar sobre a sexta visão, a sexta visão. Tornei a levantar os olhos e eis que um rolo voante. Perguntou-me o anjo: o que vês? E eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então ele me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma, né? Então, estamos falando aqui de uma mentira, né? Jurar falsamente. Far-lhe-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. A 7ª visão é a mulher, né, e a eifa. A eifa era uma medida, né, muito utilizada de farinha naquela época. Saiu o anjo que falava comigo, me disse: levanta-te os olhos e vê o que é isto que sai. E eu perguntei: o que é isto? E ele me respondeu: é uma eifa que sai. Disse ainda: esta é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro da eifa. Prosseguiu o anjo, isto é impiedade. E lançando para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, que levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levaram elas o efa? E respondeu-me: para edificarem aquela mulher
uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar. E a oitava visão, né, os 4 carros, já está no capítulo 6, que outra vez o profeta vai levantar os olhos, e eis que 4 carros saíam dentro de 2 montes, e estes montes eram de bronze, né? Então eu fico imaginando essas visões que os profetas tinham. Você já parou para pensar, né? Porque não havia carros naquela época, não é? Assim como no tempo de hoje. Então você para entrar nesse mundo que o profeta estava vivendo, né? E o desafio que ele tinha para transmitir esta mensagem. No primeiro carro, um cavalo era vermelho, no segundo, preto, no terceiro, branco, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu Senhor? Relembrando que Apocalipse 6 nós vamos ter uma visão muito semelhante a essa, né, com esses cavalos e suas respectivas cores. Respondeu-lhe o anjo: são 4 ventos do céu que saem da onde estava perante o Senhor sobre toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai do norte, os brancos após eles, e dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes forcejando para andar avante, para percorrerem a terra. E o Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou e disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito sobre a terra do norte. E nós vamos ver a coroação aqui, né, da figura de Josué, essa representatividade, né, como o renovo profetizado. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eldai, Tobias, Jedaías, e vem tu do mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata, ouro, faz coroas, e pôs na cabeça de Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e disse-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Olha que coisa extraordinária, né? Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Sentar-lhe-á no seu trono e dominará, e será o sacerdote do seu trono, reinará perfeitamente, união entre ambos os ofícios, tanto o rei como o sacerdote. Olhe só o mistério que nós trazemos aqui, né? Então nós podemos ver aqui essa figura de representatividade, tanto do rei quanto do próprio sacerdote. Nós vimos o cumprimento em Jesus, né? As coroas serão de Elém para Tobias e Jedaías para En, filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão para edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e pedimos, papai, que a tua paz venha sobre Israel, que se cumpra as tuas promessas em relação ao teu povo, Deus. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.